Capítulo 6. Tentando me desculpar com Benjamin. O despertador tocou bem cedo e eu levantei, fui para a cozinha e tomei o meu café da manhã. Eu fui tomar banho e me arrumei e peguei minha mochila e fui para a escola. Não havia ninguém na escola, e eu vi o Benjamin no corredor e eu fui até a direção dele. Ele estava com uma feição de tristeza. "Bem, me deixe em paz!" exclamou ele. "Eu sinto muito", disse eu. Ele foi andando pelo corredor e eu fui atrás dele. "Eu realmente sinto muito", disse eu. "Deixa de ser hipócrita!" exclamou Benjamin. "Quanto você ganhou com sua aposta?" "Não foi aposta nenhuma, Ben." "Eu." "Pare de me chamar de Ben. Não tem intimidade comigo, e nem é minha amiga para chamar-me por apelidos", disse ele zangado. "Ah, Benjamin, eu ia ir te encontrar na ponte, porém eu não quero falar com você nunca mais. Você é igual a todos os populares", exclamou ele. "Benjamin, vai lá com seus amiguinhos rir e zombar de mim", disse ele. Ele foi e entrou na sala. Eu estava me sentindo mal, eu havia o magoado. E eu fui até a sala. Eu me sentei no fundo, e fiquei pensando em algo para recompensar o Benjamin por ontem. Então eu pensei em uma coisa e me levantei e fui em direção dele. Eu coloquei minhas mãos no rosto dele e beijei o lado esquerdo do rosto dele. "Isso é para a recompensa por ontem", disse eu. Eu beijei o lado direito do rosto dele e ele, embaraçado, e com uma feição de surpreso, pois não esperava por isso. Eu me sentei na minha carteira e outros alunos começaram a chegar, inclusive os meus amigos. Eles como sempre chegavam rindo histericamente. Hilary me viu e foi na minha direção. "Oi, amiga", disse Hilary. "Oi, Hilary", disse eu. Tom viu Benjamin e foi até ele. "Pessoal, nós esquecemos que os 4 olhos estava aqui", disse Tom. "É mesmo", disse Adam. Tom aproximou-se de Benjamin. "Sabe, 4 olhos, são tão insignificantes que esquecemos que estava aqui", disse Tom. "É mais uma das bilhões de merdas nesse mundo", disse Hilary. "Quanto gasta em casa?" perguntou Amélia. "Como assim?" perguntou Benjamin. "Querido, qualquer espelho deve quebrar ao refletir essa sua cara de merda", disse Amélia. "Bem, não gasto nada." "E você? Gasta quanto para passar em óleo de peroba nessa sua cara de pau?" perguntou Benjamin. Eu fiquei com vontade de rir. Amélia não gostou nem um pouquinho. Tom segurou Benjamin pela roupa. "Você vai aprender a não responder às pessoas poderosas", disse Tom. Tom pegou a mochila de Benjamin e jogou tudo no chão e chutou para espalhar tudo. Benjamin tentou pegar as coisas e Tom o empurrou no chão. "Sua tampinha nojenta", disse Tom. Tom viu que o dever de Benjamin sobre o que o professor Carlos pediu estava próximo dele, do Tom. Ele pegou sem que Benjamin visse, e juntou-se ao grupo dos populares que sentavam lá atrás. "Galera, olha o que eu peguei, o dever dos 4 olhos", disse Tom. "O professor Carlos vai brigar com ele." "Perfeito", disse Hilary. Tom jogou de qualquer jeito na mochila e o dever de Benjamin acabou caindo. Eu peguei sem eles verem e coloquei junto com o meu dever. O professor Carlos chegou e viu Benjamin pegando as coisas dele no chão. "O que está fazendo no chão?" gritou o professor. "Eu estou pegando as minhas coisas que..." "Vá para o seu lugar, agora!" gritou o professor. Ele pegou o resto das coisas dele e se sentou. "Eu quero que todos coloquem o dever aqui na minha mesa", disse o professor. Eu me levantei e coloquei o meu dever e o do Benjamin na mesa do professor. Eu vi Benjamin procurando o dever dele desesperadamente. Eu queria avisá-lo o que tinha acontecido e que eu tinha colocado o dever dele na mesa do professor, mas meus amigos iam fazer um interrogatório para mim e iam xingar o Benjamin, e eu me sentei. O professor Carlos pegou o dever de Benjamin e disse: "Você aí da frente de óculos fundo de garrafa. Pegue o seu dever aqui e apresente." "Professor, eu..." "Agora."
gritou o professor. Mas eu não trouxe. Disse Benjamin. Então como seu dever veio parar aqui na mesa? Perguntou o professor. Benjamin franziu a testa, foi até lá e pegou o dever dele. Eu escolhi um serial killer, que é conhecido como estrangulador de Lake Shore. Ele se chama Charles Lee Ray, mas todos o conhecem como Chuck, o boneco assassino. E ele continuou a apresentar o dever dele, mas ele não tinha entendido como o dever dele foi parar lá na mesa do professor, mas ele apresentou direito. Depois o professor chamou outros alunos para apresentar o dever. Nem todos tinham apresentado quando o sino tocou e eu vi o Benjamin saindo rapidamente. Eu guardei o meu livro e o meu caderno na mochila e fui atrás dele, mas quando eu saí da sala, o Benjamin tinha sumido. Então eu resolvi ir para o refeitório e Hilary e Cia chegaram, menos o Gary. Nós almoçamos juntos como de costume. Tom estava com uma feição de raiva. Eu não acredito, disse Tom com a voz alterada. Como aquele quatro-olhos conseguiu o dever dele? Ele deve ter pegado da sua mochila, disse Amélia. O quatro-olhos tinha que se dar muito mal, disse Adam. Vamos jogá-lo no lixo amanhã, disse Tom. Perfeito, disse Lúcia. Madeline, hoje eu vou dar uma festa, você quer vir? Perguntou Hilary. Eu comecei a lembrar daquela festa do pijama, e não foi uma coisa legal. Eu era a ovelha negra. Hilary. Vai ter aqueles biscoitinhos caseiros diet, disse Hilary. Essa era outra razão para eu não ir. Hilary, eu não sei, disse eu. Vamos lá, amiga, disse Hilary. Mad. Vai ser só nós, disse Amélia. Mas, se quiser podemos convidar os rapazes, disse Lucy. Vou pensar, disse eu. Você fará muita falta se não for, amiga, disse Hilary. Vou pensar bem, disse eu. Hilary aproximou-se de mim. Amiga, se quiser posso convidar somente o Gary, sussurrou Hilary. Hilary. Tem um quartinho de hóspede lá em casa, e você, podem ficar bem à vontade, disse Hilary. Eu não entendi a razão dela, muitas vezes querer me empurrar para o Gary, para fazermos amor. Hilary, por que quer que eu tenha relações sexuais com ele? Perguntei. Amiga, você precisa ir treinando, para quando for a sua noite de núpcia você ser bem profissional, disse Hilary. Entendo, Hilary. Mas isso não é algo que faria, disse eu. Quer fazer feio? Perguntou Hilary. Creio que quando o momento chegar, se chegar, irá acontecer naturalmente, disse eu. Hilary não ficou lá muito satisfeita. Gosta do Gary? Perguntou Hilary. Já disse que gosto como amigo. Nada mais que disso, disse eu. Elas ficaram me olhando com um olhar diferente, e Gary chegou. Oi, galera, disse Gary. Oi, Gary, disse Adam. Por que você demorou? Perguntou Lucy. Eu estava vendo Kevin e o Simon trancando os quatro olhos na sala do zelador. Eles o amarraram e trancaram-no lá. O que eu perdi? Nada, nós só estávamos falando como aquele nojento dos quatro olhos conseguia pegar o dever, disse Tom. Eu fiquei furioso, eu queria que ele se desse muito mal, disse Gary. Nós também, disse Tom. O sino tocou e eu me levantei e disse. Eu tenho que ir para a sala, até mais galera. Por quê? Está tão bom a nossa conversa, amiga, disse Hilary. Eu sei. Mas eu já disse que não quero ser reprovada, disse eu. Está bem, disse Hilary. Eu fui embora, e passei pela sala do zelador e ouvi o Benjamin gritando. Socorro, alguém me ajude, por favor. Benjamin, onde eu acho a chave dessa porta? Disse eu. Na sala dos professores, disse Benjamin. Na sala dos professores? Mas ninguém pode entrar lá. Diga que o zelador pediu para pegar uma coisa. É melhor eu falar com a diretora Alice, disse eu. Não. Por favor, não fale com a diretora, exclamou Benjamin. Por que não? Disse eu. Por favor, eu lhe imploro, disse Benjamin. Está bem,
eu vou à sala dos professores. Disse eu. Eu fui até a sala dos professores e bati na porta. O professor Carlos abriu e me olhou com um olhar de ódio como ele sempre olhou para todos os alunos. O que você quer? Perguntou o professor Carlos. Eu queria a chave da sala do zelador. Disse eu. Por que você quer? Perder alguma coisa lá? Perguntou o professor. O zelador pediu para eu pegar uma coisa para ele lá. Disse eu. O professor Carlos pegou a chave e me deu. Não demore, disse o professor. Eu não vou. Disse eu. Eu fui até lá e destranquei a porta e eu desamarrarei a corda que estava amarrando os braços deles. Obrigado. Disse Benjamin. De nada. Disse eu. Obrigado também por não falar com diretora. Disse Benjamin. De nada, mas você deveria dizer o que eles fazem com você. Disse eu. Não. Exclamou Benjamin. Por que não? A diretora Alice gosta de você. Eu a vi te abraçando e beijando o seu rosto. Disse eu. Ele ficou um pouco sem graça. Ela com certeza tomara uma medida. Disse eu. Mas eu não irei falar, disse Benjamin. Está bem, disse eu. Madeline, eu queria me desculpar por hoje de manhã, disse Benjamin. Está tudo bem, disse eu. Eu fui muito grosso com você, disse ele. Está tudo bem. E eu gostaria de dizer que o Tom tinha pegado o seu dever. Mas ele deixou cair e eu peguei e coloquei junto com o meu na mesa do professor. Obrigado, disse ele. Ele queria que você se desse mal, disse eu, e eu não te falei porque eles iam fazer coisas piores do que te trancar aqui, disse eu. Está bem, disse ele timidamente, obrigado novamente. De nada, disse eu. Após as aulas, Benjamin ensinou-me as matérias. Ele era um ótimo explicador, e muito melhor que muitos professores da Lyon School. Após ficamos muito tempo estudando, eu e ele saímos da escola juntos. Na rua, enquanto andávamos, ele não falava nada, apenas andava, e ficou aquele silêncio desagradável. Por que você é tão silencioso? Eu perguntei. Eu não sou silencioso. Disse Benjamin. É sim. Disse eu. Ah, acho que é melhor assim, disse Benjamin. Nem sempre, disse eu. Então, além de Star Wars, que programa, filme ou série gosta de assistir? Perguntei. Eu gosto de Jornada nas Estrelas. Adoro ver National Geographic, Discovery Channel e History Channel, disse Benjamin. Eu gosto de ver o Animal Planet, disse eu. Eu também, disse Benjamin. Eu gosto também de alguns documentários sobre o naufrágio daquele navio da White Star Line, disse eu. É interessante. Eu vi a cobertura completa quando acharam os destroços desse navio em 1985, disse Benjamin. Desde cedo via esses canais? Perguntei. Sim, sim, disse Benjamin. Gosta de música? Perguntei. Claro que sim, disse Benjamin. O que tem ouvido? Perguntei. Gosto das músicas de Beethoven, Chopin e Brahms, disse Benjamin. Eu acho bonita a canção Ode to Joy de Beethoven, disse eu bem, eu vivo escutando músicas clássicas. Até danço algumas. Ah, posso lhe perguntar algo? Perguntou ele timidamente. Por que não? Disse eu sorrindo. Eu soube que, no seu teste, ano passado, para ser uma animadora de torcida, perguntei. É. Eu soube que dançou os Van Lake de Tchaikovsky, disse Benjamin. É. Como soube? Perguntei. Ah, eu estava lá, disse Benjamin. Você me viu dançando? Perguntei. Sim, eu vi. Você foi incrível, disse Benjamin. Eu sorri. Obrigada, disse eu. Como consegue cair, sem se machucar? Perguntou Benjamin. Você aprende isso nas aulas de balé, disse eu, e você? Sabe fazer outra coisa além de ser bom em tudo? Ele riu. Eu não sou bom em tudo, disse ele. Claro que é. Você foi o primeiro colocado, não foi? Perguntei. Sim, sim, disse ele. Então,
Senhor Sabichão, há algo que não consegue fazer? Honestamente, eu não sei dançar, disse Benjamin. Não é tão difícil assim, disse eu. Para mim é sim, disse Benjamin rindo. Tem que deixar a música te levar. Bem, quer dizer Benjamin. Pode chamar-me de Ben, disse ele. Olha, se quiser eu. Eu estava chateado, disse Benjamin. Benjamin, eu realmente lamento. Eu não queria fazer-te esperar por alguém que não apareceu, disse eu. Sem problemas, Madeline, disse Benjamin. Eu errei feio, disse eu. As minhas amigas apareceram lá em casa, quando estava prestes a sair, e me levaram para a escola, e ficamos treinando e treinando. Entendi, Madeline, disse Benjamin. Eu sorri. Bem, e qual é o seu filme favorito? Perguntou Benjamin timidamente. Eu gosto de ver tudo. Filmes de animação, romance e terror, disse eu. Você gosta de ler? Perguntou Benjamin. Claro, disse eu. Bem, nem vou perguntar a mesma pergunta, pois já sei qual é a resposta. Ele riu. Eu acabei lembrando o que meus amigos pretendiam fazer. Bem, tome cuidado amanhã, disse eu. Ele ficou sério. Como assim? Perguntou Benjamin. O pessoal da escola, os meus amigos, não gostaram que você não levou bronca do professor Carlos. Então eles pretendem fazer algo ruim com você, disse eu. Sabe, se cuide bem, eles pretendiam jogar-te na caçamba de lixo da escola. Uau, obrigado por me avisar, disse Benjamin. De nada. Bom, a minha casa fica para aquele lado, até mais bem. Disse eu. Até mais. Disse Benjamin. Eu fui para minha casa, ao chegar como sempre Glória ficou me irritando como sempre. Ela ficou perguntando por que eu não tinha treinado e eu nem sabia como ela sabia disso. E eu disse. Eu estava cansada. Disse eu, e eu não te devo explicações, irei para o meu quarto. Deve como deve, Madeline, disse Glória. É a minha mãe por acaso? Perguntei. Não, mas sou sua tutora e responsável legal da senhorita, disse Glória. Mas não é minha mãe. Ponha isso na cabeça, disse eu. Eu subi as escadas e fui para meu quarto.